Então eu vou te fazer aqui uma explicação sobre dois grupos de ideias. Vou colocar aqui, ó. Primeiro grupo de ideias, segundo grupo de ideias. No primeiro grupo de ideias, eu trago uma ideia que vem sempre na cabeça do empresário quando você faz a sua visita, a sua ligação, o seu e-mail, o seu WhatsApp, a sua reunião, a sua palestra, o seu evento, o seu relacionamento através do contato natural. A primeira ideia que vem nesse primeiro grupo é a ideia de quem é a Brasil Social. O que é Brasil Social? Essa é uma ideia que tem que ser trabalhada. A segunda ideia, aqui, quando a gente vem conversar com o empresário, ele pensa, qual o seu objetivo? Qual o objetivo da Brasil Social em fazer contato com ele, parceria com ele, convênio com ele? Qual o objetivo da parceria? Qual o objetivo do convênio? Qual o objetivo do contato, da reunião, do que quer que seja? Terceiro ponto, ainda do primeiro grupo de ideias, é quando ele vai entender sobre valores, preços, vantagens, desvantagens, cálculos, base. Então esse é o primeiro grupo de ideias. O segundo grupo de ideias, ele vem com que objeção. Qualquer ponto que for falar de objeção vai ter que aparecer aqui. No segundo grupo de ideias, nós temos aqui uma segunda ideia, que é o trio de leis, que você tem que dominar. São a CLT, a nova CLT, que é a 13467 de 2017, tem que entender da 10097 do ano 2000, que é da aprendizagem, da 11788 de 2008, que é do estágio, e aqui por fim é a decisão, que é o decidir para agora, que é o trazer para perto. É sobre isso que nós vamos falar. Ok? Tá filmando aí direitinho? Então esse material vai servir para você que já passou pela metodologia, pelos nossos treinamentos, já está em campo e quer dar uma reforçada para poder potencializar o resultado. Peço desculpas que algumas vezes eu vou tossir, minha voz está um pouquinho ruim ainda, mas vamos fazer assim, tudo bem? Então vamos partir do princípio do que é a Brasil Social. Lembra quando a gente fala de... Pode aproximar um pouco mais, porque eu não estou podendo falar muito alto. Pode aproximar um pouquinho mais, depois a gente usa o papel, tá bom? Quando eu falo de modelo mental, por exemplo, eu tenho uma ideia de que eu vou enxergar o mundo de acordo com aquilo que eu já sei. Não é o que você diz naquele momento, não é o que você compra, não é de fato a mensagem que você está dizendo. É como se a escuta fosse 50% o que você diz e 50% o que ele acessa internamente. Então se você fala taça, você fala taça para alguém e começa a descrever taça, começa a falar taça, a pessoa vai fazer conexões com o que ela viu de taça. Ah, taça no Natal, taça para jantar, taça legal, taça isso, taça fina, taça grossa, taça de cristal, taça quebra, taça ocasião especial, taça isso, taça aquilo. Percebe que a escuta ela é interna? Agora vamos imaginar esse interno como uma caixinha que um dia foi vazia. Porque um dia essa pessoa que você está falando, ela era um neném, um recém-nascido. Partindo desse princípio, tudo que ela sabe foi, de certa forma, aprendido, absorvido
E aí mora a grande questão. Vou simplificar para não ficar falando nada difícil. Falar difícil não leva a lugar nenhum. Tem que falar de forma simples. O mais simples possível. Tá bom? Então qual que é o ponto aqui? Quando eu digo o que é a Brasil Social, eu tenho que primeiro entender a Brasil Social desde o risco. Quando eu vou falar do risco da logomarca, do traço. Parece besteira, mas dali já está contando muita história. Quando eu vou falar da Brasil Social e eu olho de repente essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, tá vendo? Ó, apareceu. Tá vendo? Essa imagem aqui, ó, dos braços, tá vendo? Aqui eu já tô contando uma história. A história começa aqui, ó. Vou explicar. Vamos lá. Claro que essa explicação, ela não vai ser feita dessa maneira. Eu tô te dando sempre mais para você absorver um pouquinho, entrar no seu discurso e você adapta de acordo com o discurso do outro. Eu vou te dar isso aqui, você absorve um pouquinho, coloca em você e sai de novo de acordo com o discurso do outro, certo? Para não ficar assim robotizado. Senhor, vou falar para o Senhor da Brasil Social. Não. Perfeito? Então vamos lá. Brasil. É o nome de quê? Pode falar. País. Que país? Nosso país. Do nosso país. Interessante, né? Uhum. Então, sempre que eu falar a palavra Brasil, olha o tanto de histórias que eu vou conversar com o consciente dele. Então, quando você faz seu primeiro contato, segundo, décimo, quando você se relaciona com ele, o Brasil, quantas propagandas, quantos comerciais, quantas histórias já foram contadas para ele com essa palavra no meio, no início ou no fim. Quando eu digo Brasil, essa palavra, ele goste ou não goste, é o lugar onde ele vive, é a terra dele. Pode ter 1001 pensamentos, mas ele conhece. Quando eu digo Brasil, a palavra é familiar para ele. É o nosso país, é o nosso território, é a nossa terra, é a nossa região, é a nossa cultura. É aqui. Lembra? Brasil. A palavra social é uma das palavras, desculpa, mais bem vistas atualmente. Por quê? Muito se fala de sustentabilidade. Muito se fala. Agora então, é uma tendência mundial, eu diria. Tem até um livro que ele é bem crítico em relação a isso, chamado Marketing Existencial, do Pondé. É um ótimo livro, mas é mais uma crítica, que ele chama de business do bem, que todo mundo quer ser posicionado de alguma maneira que seja sustentável. Então está em alta as grandes redes. Quando eu digo grandes redes, é de ponta a ponta. Elas querem ajudar algum projeto social, elas querem falar que elas são... Inclusive tem um projeto que já está acontecendo, chamado Rama, que é um projeto que ele acontece dentro dos supermercados, no qual as empresas que participam desse projeto, elas têm lá uma forma de identificar a propriedade de onde esse frutas, legumes e verduras, né, foi produzido, a chácara, a fazenda, como ele foi tratado, os nutrientes, se tem agrotóxico ou não, entende? Quer dizer, está super em alta, está crescendo, já faz parte hoje de mais ou menos 20% do cenário das grandes redes, assim,
brasileiras já fazem parte desse projeto. Por quê? Porque o consumidor lá na ponta, ele quer ver se tem procedência. Então ele quer um produto que esteja de certa forma embalado, com um código. Você coloca o celular, identifica, e você consegue ter acesso até a foto, até o mapa da plantação, sabe? É muito interessante. Por quê? Porque as pessoas estão querendo se alimentar melhor. Fala-se muito em qualidade de vida. Nunca se falou tanto em qualidade de vida como agora. Naturalmente, quando a gente vai controlando as doenças, controlando a fome, e a economia vai de alguma maneira caminhando, as pessoas começam a viver mais. Então, automaticamente, fala-se muito de qualidade de vida. Também, querendo ou não, a alimentação também é errada, causa obesidade, algumas doenças como diabetes, entre outras coisas. E aí, mais uma vez, sustentabilidade. Aí fala também da natureza, daquilo que é desmatado, do choque que acontece quando há um desmatamento naquela região, naquela biodiversidade. Fala muito disso. É uma tendência tão real que eu posso te dar mais fatores aqui. Existem várias lojas de produtos naturais hoje, já existem redes de franquia. A alimentação saudável já é uma realidade em várias praças de alimentação. Existem várias comunidades nesse sentido também. Só que não é só isso. Quando eu falo de sustentabilidade, eu vou pensar no meio ambiente, eu vou pensar na saúde, eu vou pensar inclusive também em ajudar de alguma forma socioeconômica aqueles de uma comunidade mais pobre, mais carente. E isso ganha o mercado, ele segue o que é a tendência. Qual a tendência? A tendência é que cada vez mais os consumidores sejam de certa forma mais conscientes. Cada vez mais alguém pense duas vezes antes de usar um copo plástico e jogar na natureza. Ou os novos consumidores, certo, que isso se encaixa quando eu falo de uma classe social que tem um poder aquisitivo melhor. Porque o motoboy, que está lá trabalhando lá no motoboy, ele quer apenas voltar para casa à noite. Ele quer sobreviver. Para ele não está se importando se vai comer vegano ou não à noite. Não é esse o foco dele. Então eu estou falando de classes economicamente mais estruturadas, certo? Qual o ponto de partida? Ecologia, sustentabilidade, ajudar o próximo. Nunca se falou tanto disso assim. Então essa palavra hoje está em alta. Está em alta mesmo assim. Tem uma moda, que eu digo moda, que pode ser que passe, mas pode ser que fique. Porque, por que eu digo que pode ser que passe? Porque as modas passam, as tendências passam. Nós estamos contando esse calendário nosso novo aí, 2020 anos. Quantas coisas já vieram, já passaram. Quantas ideias a gente já acreditou, já morreu por elas, já matou por elas e depois passaram. Então, não me assusta se passar um dia, até porque são 7 bilhões de pessoas no mundo e todo mundo ser sustentável, todo mundo se alimentar de forma orgânica, no sentido de fica um pouco inviável no sentido da complexidade do sistema. Qual é a questão aqui que está sendo colocada? Quando eu falo de Brasil, eu falo do país que ele conhece, que ele vai falar. Social, a palavra bem mais, a palavra está em alta. Então o próprio nome Brasil Social tem uma familiaridade na cabeça dele. Olha que loucura, ele nunca ouviu, mas tem uma familiaridade. Ou seja, você já tem uma vantagem muito grande. Não, eu sou da Brasil Social. Em uma fração de segundo, Brasil Social, Brasil Social, o que é Brasil Social? Brasil Social, Brasil Social, Brasil Social, Brasil Social. Que tem também a responsabilidade social, né? A responsabilidade social que fala são os impostos, são tributos. E tem aquela responsabilidade social corporativa que eu falo, que é o empresário retribuir de alguma maneira para a comunidade com aquilo que... Por isso que existem as campanhas do agasalho, de alimentação, de não sei o quê. Agora mesmo com a tragédia que aconteceu recentemente, vários lugares, várias empresas estão lá colocando assim, alimentos para tal cidade. Quer dizer, ele quer estar participando disso. Por quê?
Porque as marcas, elas já estão caminhando para se transformarem em pessoas. Isso já é uma tendência há muito tempo. Não é mais de ontem, nem de semana passada. As marcas, CNPJs, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, elas têm hoje uma que a gente chama de persona. É como se fosse uma pessoa. Eu não gosto a marca tal, né? Eu não gosto do tal coisa. Mas tal coisa não é uma pessoa. É uma marca? Mas ele fala assim, a gente fala assim. Não gosto de tal coisa. Como se estivesse falando de uma pessoa. Nossa, eu fiquei chateado com a tal coisa. Eu posso citar no vídeo, né? O nome de uma empresa, mas eu fiquei chateado com a empresa tal. Não fala assim, né? Fiquei chateado com a fulano de tal. Mas é uma empresa que ela tá falando. Percebe? Às vezes foi um caso com uma atendente, com a embalagem, com o atendimento, com a estrutura do lugar, com o erro de alguma coisa. Percebe que tudo isso aí se transforma em uma pessoa? Então cada parte do processo se transforma em uma pessoa, trazendo conteúdo aqui para não esticar o conteúdo. Brasil Social. Quando eu falo Brasil Social, o que eu estou conversando com a cabeça dele? Muitas coisas. Faz uma reflexão rápida assim na tua cabeça. Brasil Social. Brasil Social. Será que é alguma coisa de projeto social? Será que é alguma coisa de imposto? Será que é alguma coisa de... Eu não sei o que é, mas não parece ser alguma coisa que vai me arrancar dinheiro. Entende? Não é alguma coisa que vai me arrancar dinheiro. Então eu entro num ponto neutro. O cérebro ele busca alguma raiz de alguma vivência, experiência, de alguém falar. É como se tivesse alguma pesquisa rápida. Como se fosse um Google mental. Não, Google, Brasil Social. Então, isso te permite um momento que eu chamo de neutralização. Ou neutralidade. Ou ponto neutro mesmo. O que é isso? Você ganha mais uns 3 a 5 segundos para conduzir a coisa do tempo certo. Porque se você chega e fala, sou da tal coisa, que ele já tem lá no Google interno dele uma imagem, ele já te fechou. Nesse ponto a gente consegue usar aquela técnica de hipnose, que é tocar no ponto que o outro não está esperando. Ele é surpreendido e não sabe como reagir. Sabe aquelas situações que acontece algo que eu nunca vi, que você nunca viu, aí você não sabe como reagir? Então o Brasil Social traz isso. Tá? Então ainda falando da primeira ideia do grupo das ideias, que é Brasil Social, ainda no nome da Brasil Social, a gente já tem tudo isso. Que é aquela técnica que eu chamo de pegar o brinco e falar sobre o que está em volta do brinco, só com aquilo que você sabe sobre o brinco. Então cada detalhe fala muita coisa. No Brasil Social, é bom a gente saber que a gente tem essa vantagem. Brasil, que é o nome do nosso país, social, que é a palavra mais bem vista. Junta as dois, Brasil Social. Eu tenho tantas histórias aí que me permite ir para o próximo passo. Ele já ouviu falar de Brasil o tempo inteiro, de social também. Na televisão, no rádio, na internet. Quer dizer, tem uma familiaridade. Ele não consegue te dizer que é uma coisa que ele trava diante de você, porque não tem essa trava. Então esse é o ponto. E aqui, bem sutilmente, a gente tem aqui os braços. Eles estão para cima. O que significa os braços para cima? Antes de mais nada, vamos pensar cima como vida, como energia, como entusiasmo. Percebe? Como motivação. Walt Disney tem uma frase que consegue trazer essa explicação pra gente de uma forma bem simples. Ele dizia assim: contrate o sorriso, treine a técnica, trabalhe a técnica. Então é simples. Se aquele ser humano tem vontade, a gente trabalha. Mostra como falar, mostra como se comportar, se comunicar, como agir. Trabalha ele. Agora, se ele não tem vontade, aí nós temos um grande problema. Por que ele está assim? Por que isso faz parte da nossa bandeira?
Porque na verdade o que a gente faz está completamente ligado a isso. E a gente só faz, ainda entrando agora nessa grupo de ideias, nós estamos no grupo de ideias da Brasil Social. A gente só existe hoje, só existe nesse momento, porque metade. Faça você, vá você mesmo. Todo ano faça isso, se você quiser. Faça uma pesquisa. Pergunte para as pessoas. O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Eu nunca mais estava no meu trabalho. Metade das pessoas odeiam trabalhar. Então a gente já sabe disso. Por quê? Aí nós temos que entender do inconsciente coletivo, da história, da influência das mídias sociais, do que se tornou o mercado educacional contemporâneo. Eu posso falar. Tá tudo aqui dentro do que é Brasil Social. As pessoas não gostam de trabalhar. Quando se pergunta, por que você não gosta de trabalhar? Ah, porque eu acho que eu ganho pouco. Essa é uma máxima. Essa é uma grande máxima. Lembra que é decisão, quando eu decido uma coisa, eu abro mão da outra, e decidir nunca é fácil, sempre é complicado, porque ele sempre me leva por um caminho que eu não sei se é o certo ou errado, mas depois fica ruim para voltar. Decidir leva muitas coisas aí embaixo. Qual é o ponto? Qual o ponto? O ponto é simples. Porque eu acho que eu ganho pouco. Ele decidiu que ele não vai gostar do trabalho, que vai fazer o mínimo possível, que vai atender com a cara amarrada, vai colocar um monte de atestado, vai ficar se escondendo, vai fazer o mínimo possível, porque ele ganha pouco. Então, você sempre faz duas perguntas que você logo chega a uma constatação muito óbvia de que isso é uma afirmação que ela não tem fundamento. Como assim? Veja bem. Quantas pessoas sabem fazer o que você faz ou poderiam fazer o que você faz? Não, qualquer pessoa. O que eu faço aqui é simples. Segunda pergunta. Tem quantas pessoas te ligando agora atrás de você querendo te pagar o dobro? Não, ninguém. Então logo, você não ganha pouco. Porque você ganha de acordo com aquela função. Como é que você quer ganhar 10 mil reais para ser atendente de balcão na padaria? Peraí, nem o dono lá não ganha 10 mil reais? Qual é a lógica disso? Nem a pessoa que é proprietária, que não paga todos os custos encargos, custos fixos, variáveis, produção, capital do giro, contador, encargos trabalhistas, quando vai pagar, paga tudo. A margem de lucro dele não dá isso? Você quer então ganhar isso? Quero. Logo, não tem nexo. Logo, não tem sustentação. Não tem lógica, não tem sentido. Pergunta isso para qualquer dono de empresa que ele vai te dizer. Mas por que isso? Porque na cabeça da pessoa, aquele valor que ela recebe não dá para custear as contas dela. Então alguém tem que resolver. Então a sociedade, ela tem essa coisa do... É sempre mais gostoso jogar a culpa em alguém. É no governo, é no mercado de trabalho, é lá. Nunca é aqui. Como se a gente tivesse, sei lá, que viver num certo conto de fadas, onde tudo está resolvido. O mercado não é assim. O mercado de trabalho não é assim. A roda do mercado de trabalho não é assim. No mercado de trabalho, você é medido, pesado, dado como suficiente ou insuficiente. Porque não existe mágica. Todo negócio tem que dar lucro. Por que tem que dar lucro? Porque se só for para empatar todo mês, então qual o sentido do trabalho? Não faz nada que vai empatar. Faturou 1 milhão. Gastou 1 milhão. Se ficasse em casa dormindo, estava ganhando mais, então. De certa forma. Ou estudando, não vou dizer dormindo não, mas estudando.
ou pesquisando coisas, ou fazendo outra coisa. Ou trabalhando de atendente, ganhando um salário mínimo. Já tinha 12 mil liquidou ali no ano. Percebe? Não, mas meu negócio faturou 1 milhão, mas gastou 1 milhão. E aí? Mas na cabeça no inconsciente coletivo, eu não sei de onde vem, mas tinha que ser mais. Faz uma pesquisa. Você gostaria que o salário mínimo fosse 2 mil? Ah, claro, seria ótimo. Mas esses 2 mil vem da onde? Da onde que vem 2 mil? Da onde que vem? Qual lugar? Da onde que vem? Da onde que vem? Essa é uma boa pergunta. Aí eu volto de novo, ainda nós estamos só na ideia 1, são 6 ideias. Nós estamos na ideia 1, grupo de ideias 1. Vou pegar aqui uma célula de papel. Ó, veja bem. Aqui. O que é isso? Dinheiro. Hã? Dinheiro. Papel. Hã? Papel. Papel. Serve pra quê? Entrar. Pra o quê? Pagar. Pagar o quê? Alguma coisa. Que coisa? Imposto. Hã? Imposto. Imposto? O que mais? O que é? Fala mais. Algo que a gente quer adquirir. Ah, Serve pra pagar uma pessoa, por exemplo. eu falei que eu não estipula um ia valor. aprofundar, mas não tem como. Se você quiser fazer parte da transição social, não dá pra ser raso. Não faz sentido. É igual querer ser cozinheiro e não saber cozinhar. Se querer ser construtor e não saber construir. Aqui a gente trabalha com o profundo das ideias. Não necessariamente eu preciso estancar isso o tempo inteiro, mostrar isso o tempo inteiro na hora de uma reunião, de uma conversa. Não tá, às vezes eu tenho 2 segundos, 3. Mas se eu entendo o que eu tô fazendo, eu sei falar a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. Eu posso fazer essa explicação pra você de 100 maneiras diferentes. Ó, eu não sei que palavra eu vou usar pra te explicar o que é isso aqui agora, mas eu sei que eu sei explicar. E eu não tenho medo. E eu vou te explicar. Mas eu não sei qual palavra eu vou usar. Mas eu vou te explicar. Porque eu tenho propriedade do que eu tô falando. Tem solidez. Então eu posso te explicar de 1000 maneiras diferentes. Por exemplo, eu não sei que ideia eu vou usar agora para conectar isso aqui com você no Brasil Social. Ó, acho que o melhor jeito de eu falar disso é falar de escambo. Só pesquisar depois, escambo, que é troca. Porque não tinha esse papel aqui. Tanto é que esse papel aqui, bem ali, no outro território, eles não tem valor lá para eles, no sentido de no comércio deles. Uhum. Não vou longe não, bem aqui na Argentina. Eu fui na Argentina esses tempos aí. Só que lá aceitava, né? Mas, por exemplo, eles me deram o dinheiro deles lá. Já não aceita aqui. Entendeu? Percebe? Tá. Isso é um código. Código. Certo? As coisas são codificadas. Então, através de um consenso, esse papel assim, dessa forma, com essa textura, com essas validades aqui, ele vai ser o dinheiro brasileiro, no caso. Certo? O real. Certo. Isso aqui é o quê? É uma medida de valor. 10 dessa aqui é quanto? 1000. E 100? 10.000. E 1000? 100.000. Perfeito. Então, como que você quer 100 dessas se você vale 10 dessas? O que tem que fazer? Ser mais, entregar mais.
valer mais, aumentar o seu valor. Como que eu digo assim que aumenta o valor? É valor de mercado. Quanto que você vale pro mercado? Qual que é o seu valor pro mercado? Como o mercado te vê? Por exemplo, se você olha pra mim e fala, olha, eu consigo entregar todo santo mês 100 convênios para Brasil Social. Todo mês, 100 convênios. Cada um com 2 postos de trabalho. Sério? Então você vale no mínimo 100 dessas. Que dá 1000 dessas por ano. Aí alguém olha pra você e fala assim, mas eu também quero isso aí. Então você tem que valer o que eu valo, o meu valor. Como? Sabendo fazer a coisa. É uma coisa simples? Se for uma coisa simples, no sentido de que qualquer pessoa sem o mínimo esforço intelectual consiga entender facilmente, então não é tão simples, então não tem tanto valor assim. Por que barbearia está perdendo valor? Porque eu tenho uma em cada esquina. Então, porque não tem grau de tanta complexidade de abrir uma barbearia. Logo, vai dar problema. Por que o salário mínimo ele fica nesse teto de R$1.000? Porque o governo diz, ó, é o mínimo que dá para pagar. Porque se desse para pagar menos, as empresas pagariam. Porque tem gente que não consegue valer um salário mínimo na atividade que ela está fazendo. Percebe? Veja bem, então quando a pessoa diz assim, eu ganho pouco. 2 perguntinhas básicas. Quantas pessoas conseguem fazer o que você faz? Tem quantas pessoas agora te ligando para te contratar e pagar o dobro? Aí a pessoa vai te dizer, não tem, todo mundo consegue fazer o que eu faço e não tem ninguém ligando agora. Então na verdade o que você está ganhando é muito. Porque tem outras pessoas que talvez dariam até mais do que você está dando agora, entregando com mais valor e pelo mesmo preço. Resumindo, o dinheiro, ele é valor, uma medida de valor, certo? E ele compra o teu valor a ser oferecido pelo mercado. Então, a Brasil Social, ainda falando do que é a Brasil Social, ela é inclusive uma resposta para esse cenário. Uma resposta para esse cenário. Como assim? A Brasil Social acredita que as pessoas que estão dentro de um time e elas elas acham que deveriam ganhar mais, então elas têm que fazer o quê? Jogar mais. Porque acontecem 2 coisas quando você está dentro de um time e joga mais. A primeira é, alguém vai te enxergar ali e você vai ter alguma oportunidade. Que você está entregando mais do que os outros jogadores, logo seu valor está valendo mais. Não, mas se eu fizer isso, ninguém me enxergar. Então alguém de outro time enxerga você em algum momento. Ou em algum momento você tem a chance de mostrar ou falar ou provar o que você tem feito para alguém de outro time. E alguma coisa acontece com você. Agora imagina um jogador de futebol, não está satisfeito, está na categoria de base, ele ganha meio salário mínimo, ele faz gol contra, porque ele está chateado. Vai contra a lógica, entende? Vai contra a lógica. Vai contra a lógica, contra tudo. Então a Brasil Social acredita que, tem um ponto importante. E de onde vem essas ideias? Vem de vários lugares. As pessoas elas têm uma ilusão, no geral, de que a empresa é uma vilã, de que deveria pagar mais e não paga, de que de alguma maneira ela merecia mais, ela queria estar numa posição melhor. Ela tem uma ideia também de que ela segue alguém nas redes sociais e essa pessoa tem status, ela queria ter um certo status também. Quer dizer, nós estamos num momento da história que é o momento do narcisismo, assim, que todo mundo é muito egóico, egocêntrico. Quer dizer, eu quero ser muito importante, todo mundo quer. Mas não tem, essa é uma frase do Pondé, espaço para 7 bilhões de sapiens felizes.
Não dá. É simples. Faz a conta na tua cidade, onde você mora. Quantas pessoas procurando trabalho tem? X. Quantas vagas tem? X. O número de vagas é menor do que o número de pessoas procurando. Logo, vai ter que ter medida de valor aí. Pronto. Então, outro ponto para poder concluir, o Brasil, o que é Brasil social, é isso que a gente acredita, que é possível, sim, que as pessoas entreguem mais. Não é simples fazer isso. Assim como não é simples fazer o motor de um carro, para quem não entende de mecânica, de engenharia. Não é simples fazer uma torta, para quem não entende disso. Não é simples, sei lá, fazer um móvel como esse. Não é simples fazer um celular como esse. Se você não tiver o conhecimento específico, especializado naquilo. Então, o que a gente propõe? Que o varejo como um todo, as empresas, o comércio, eles têm um grande desafio. Qual o desafio? Gasta-se milhões nas grandes marcas para levar o consumidor até elas. É propaganda, é aquilo outro, é campanha, um monte de coisa. O consumidor chega e é mal atendido, ou ele fica insatisfeito com uma coisa, com outra, que quase sempre tem uma interferência humana no processo. Qual o ponto em questão? Hoje em dia, as coisas estão assim. Tem um comércio aqui, tem outro do lado. A faixa de preço é muito parecida, a qualidade do produto é muito parecida, benefícios, enfim. O fator humano, ele se tornou um ponto muito importante de diferenciação. E hoje aquele antigo ser humano mecânico, assim, meio mecanizado, meio robotizado, já está fora. O mercado agora quer pessoas que sejam especialistas naquilo que fazem. Pode ser a coisa mais simples. Você pode estar servindo café para uma marca de café dentro do supermercado. Você pode simplesmente pegar o café e entregar o café. Ou você pode cumprimentar a pessoa, você pode dar um sorriso para a pessoa, você pode pegar o café para a pessoa, dar para a pessoa e falar para ele onde ele é produzido, ou qual é a diferença dele para o do concorrente, ou qual que está o valor do café, ou simplesmente pedir a opinião da pessoa, qualquer coisa assim. É muito sutil. Qualquer coisa que você puder entregar que seja valor percebido, que essa é uma boa pergunta. O que é valor percebido? Valor percebido é o que o cliente diz que é, e ele quer sim ser olhado nos olhos, ele quer sim ser bem tratado, ele quer sim ser respeitado, mas ele quer que a pessoa realmente saiba o que está falando, o que está fazendo. Hoje em dia, são muitas informações para todo lado. Então, quanto menos tempo ele tiver que perder tendo que entender aquele produto, no sentido de que ele que tem que pesquisar, sendo que você pode facilitar a vida dele, isso é muito, muito útil e de valor percebido inestimável. Qual a questão aqui? A questão é que a gente sabe, então, que as pessoas elas não gostam de trabalhar, tem vários fatores, um deles é a própria sociedade que traz uma ideia de que o empresário é um vilão. A outra coisa é a própria internet, que ele pensa que de repente ele merece, a questão do merecimento, a questão de não olhar para dentro e se autorresponsabilizar, são várias questões envolvidas nisso. Sem falar que muitas pessoas têm acesso hoje em dia à graduação, que está se tornando cada vez mais obsoleto, no sentido de que você faz um curso de graduação, mas você não está pronto para o mercado de trabalho. Isso te ajuda e é bom, você tem uma, duas, três, quanto você quiser, mas não é só isso também que vai te garantir um trabalho. E muitas pessoas têm às vezes um curso de graduação e elas ficam chateadas e revoltadas porque ainda não estão recebendo aquilo que elas acharam que iam receber antes de fazer o curso. Então, resumindo, para não aprofundar mais nisso, a Brasil Social então entende que as pessoas podem dar mais, não é simples, mas a gente tem ferramentas, são ferramentas profundas que conseguem entender a mente humana, o inconsciente coletivo, as raízes emocionais, as ideias das comunidades, as estruturas familiares. Em outras palavras, a gente consegue fazer com que pessoas entreguem mais do que as pessoas atualmente entregam. Não é simples, porque se fosse simples,
o próprio varejo já faria isso. Então, podendo detalhar ainda mais, a gente acolhe jovens estudantes das escolas públicas, estudantes com idade de 16, 17 anos de idade, que estão no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, e a gente cadastra esses jovens e começa a partir de então uma série de avaliações até chegar a um número determinado de jovens. Como é que são essas avaliações? A gente avalia o quadro socioeconômico daquele jovem, no sentido de que onde ele mora, com quem ele mora, quantas pessoas trabalham, qual a renda familiar. Quer dizer, a gente trabalha dando essa prioridade para aqueles que mais precisam, que se tiverem oportunidade vão ter chance de agarrar com mais força. Outro ponto que a gente analisa é o entusiasmo, que faz parte da nossa bandeira, inclusive. Se não tiver energia e entusiasmo, a gente não consegue trabalhar, porque é o que a gente acredita. Então isso é muito analisado. Qual que é a vontade mesmo dele de entrar no mercado de trabalho, qual que é o desejo dele. Porque muitos dizem que querem, mas dizer é muito diferente do que eles realmente querem. Então a gente vai dentro da história dele, dentro da história de vida, de como ele foi criado, e faz essa identificação. E um terceiro ponto que a gente busca também é aquele jovem mais comprometido no ambiente escolar, aquele jovem que está com frequência escolar, com as notas na escola, enfim, consegue de alguma maneira provar pra gente que tem também um apoio familiar, no sentido de que se ele tiver uma oportunidade, a família quer que ele trabalhe, quer que ele faça, e a gente analisou que isso é muito importante também. Feito isso, então, a gente já tem uma grande eliminação de jovens. Muitos jovens aí, eu diria que cerca de 70%, é a maioria, 70%, já ficam fora. Então, quer dizer, a cada 1.000 jovens, 700 jovens já ficam fora. Então, a gente faz um garimpo muito profundo e fica com esses outros jovens. Esses outros, a gente faz um acolhimento, vai trabalhar com esses jovens o que é o mercado de trabalho, qual a realidade do mercado de trabalho, o que é proatividade, qual a importância do atendimento, o que se espera dentro do ambiente de trabalho, o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir. A gente chama isso de DHBS, que é Desenvolvimento Humano e Brasil Social. Qual é o intuito disso? O intuito nada mais é do que ele tenha mais chances, que ele seja mais competitivo, que ele não seja esmagado pelo mercado de trabalho. Então, que ele chegue no ambiente e chegue como luz, chegue como... Tem uma frase que diz assim, que é o nosso mantra, inclusive: onde Deus te plantar, floresça. Então, se ele começar ali, pegando pão na sacolinha para colocar para o cliente, ele vai ter que ser o melhor pegador de pão que aquele lugar já teve. Por quê? Porque a gente trabalhou coisas que vêm do inconsciente coletivo, que vêm da filosofia, que vêm de ideias mais profundas. Então, é isso que a gente faz. Basicamente, esse jovem, então, ele fica esperando os assessores empresariais, os gestores de relacionamento, as pessoas da Brasil Social entrarem em contato com empresas, construir esse relacionamento prévio e efetivar o convênio para abrir o posto de pré-trabalho. E a partir daí, então, o nosso trabalho se inicia. Então, aqui a gente começa a falar da primeira ideia. A ideia, eu fiz 2 grupos de ideias. Então, o primeiro grupo de ideias, então, eu falo do Brasil Social. Então, eu poderia concluir nesse grupo de ideias que o Brasil Social, então, é uma organização que visa incluir jovens no mercado de trabalho com uma expertise, especialização única, chamada DHBS, que é Desenvolvimento Humano Brasil Social, que é uma maneira, um jeito que nós encontramos de potencializar o lado humano, o lado das pessoas, de uma forma que a escola pública não consegue fazer, o governo em si não consegue fazer, as próprias organizações não conseguem fazer. Nós nos especializamos nisso ao longo de mais de 7 anos de pesquisas comportamentais, vivências, milhares de entrevistas, estando dentro do ambiente de trabalho, dentro das empresas com consultorias. Então a gente desenvolveu essa metodologia, que é uma metodologia capaz de levar mais entusiasmo, mais energia, mais força, e é o que a gente faz. Não existe cobrança nenhuma de nenhum valor para os jovens nesse sentido, então é um trabalho completamente de utilidade pública para as comunidades. Basicamente, isso é Brasil Social, tá bom? E quando eu falo em Brasil Social, então eu tenho o próximo passo, que é primeiro grupo de ideias. Eu falo que é Brasil Social, eu tenho que... Qual o objetivo? O objetivo é muito simples.
é buscar uma parceria. Mas uma parceria de ganhos mútuos. Uma parceria de ganhos para a comunidade, para o jovem, para a empresa, para o financeiro da empresa, para que o banco de talentos da empresa também fique farto, para o ambiente empresarial dele, que acaba mudando, para o marketing dele social, que acaba sendo mais forte. Então tem um ganho no financeiro dele, na sociedade, no ambiente organizacional. Eu tenho um ganho no banco de talentos. Eu tenho um ganho geral, um ganho múltiplo. Então o meu objetivo é falar a respeito, te ouvir a respeito. O que você pensa sobre isso? Sobre a juventude, sobre o mercado de trabalho, sobre as pessoas, sobre os colaboradores operacionais. O que você pensa sobre isso? Quais são as suas ideias sobre a rotatividade, sobre a importância do entusiasmo, sobre o bom humor? O que você pensa hoje sobre isso? Essa é a construção que eu faço. O meu objetivo é falar sobre isso, é conversar sobre isso. Eu estou aqui para poder ser um parceiro, um apoiador. É só te ouvir. E vai ser bom para mim, mas vai ser muito bom para você também, só conversar. Eu não estou pedindo para que você me pague um cheque, um boleto, ou faça um contrato comigo. Eu só quero conversar a respeito da sua percepção. Na pior hipótese, a gente tem um relacionamento. Eu posso te passar informações que são irrelevantes e impactantes para o seu negócio. E você também vai. O que você me passar vai ser muito útil. A sua visão, a sua percepção. Esse é um segundo grupo de ideias. Ele é bem pequenininho, basicamente, que é o meu objetivo. Então, o meu objetivo pode ser sentar com você, conversar um pouco, entender seu pensamento sobre isso. O meu objetivo é mostrar para você essa coisa, esse negócio, seja chama do que você quiser, mas eu gosto de chamar de projeto, esse programa, certo? Mas mostrar de acordo com o que você me falar que você pensa. Porque eu não posso vir aqui e falar para você, mandar para você um PowerPoint, um PDF pré-pronto, se eu não souber o que você pensa. Você já teve alguma experiência? Como foi? Não teve? Onde já ouviu falar? O que você pensa? Qual a média de idade das pessoas que tem aqui? Como é que eles trabalham? Como é que é esse negócio de rotatividade? Qual que é a sua visão sobre isso? Certo? Então, esse aqui é o primeiro grupo de ideias, essa é a segunda ideia. A terceira ideia do grupo de ideias são os valores. E automaticamente, depois que ele entende o que é Brasil Social e mais ou menos o que você pretende, seu objetivo, ele pergunta inconscientemente o que eu ganho com isso. O que eu penso, o que eu ganho sobre isso, o que eu ganho, qual é o meu ganho, qual é o meu ganho. Então, falando de forma bem simples, quanto você paga hoje para o seu funcionário? Não é você falar para ele, é perguntar. Olha, eu pago para o meu funcionário hoje R$ 998. Só que nós sabemos que é 100% desse valor de encargos. Quando eu falo de INSS, FGTS, 13º salário, a alimentação, a obrigação de aceitar atestado médico, o contador cobra no mínimo meio salário mínimo, multa rescisória, aviso prévio. A gente sabe que contratar é caro, só que demitir é mais caro ainda, porque quando a gente demite, leva tempo, dinheiro e formação. A gente sabe que a rotatividade é um negócio que escoa o saldo líquido financeiro da empresa. Todo mundo sabe disso. A gente sabe que tem um período de experiência. Quer dizer, então, o objetivo do programa Brasil Social não é que o jovem ganhe dinheiro. Começa aqui. Essa frase, ela é um mantra. O objetivo dos nossos jovens Brasil Social não é que o jovem ganhe dinheiro. Tá bom que ele tem ali uma bolsa para auxiliar ele, mas o objetivo primário é que ele adquira experiência, porque é um pré-trabalho. Ele bota a mão na massa, ele faz, só que inclusive ele não tem vínculo. Então, de cara, na prática, o objetivo não é ganhar dinheiro. Sabendo disso, que o objetivo máximo não é ganhar dinheiro, a gente tem um objetivo que substitui essa ausência do desejo de ganhar dinheiro agora, porque ele entende, o nosso jovem entende que ele precisa ter valor. Eu não posso manter isso depois de um ano, por exemplo, porque ele já vai ter um valor aqui. Aí o objetivo dele pode ser que mude, outras pessoas podem ser que comecem a dar para ele. Mas inicialmente não é ganhar dinheiro, é aprender com você. Mas não é só vir aqui e aprender como uma escola, é aprender fazendo, colocando a mão na massa. Como é que você quer que eu faça? É assim? Me explica direitinho.
e vai lá e faz. E dá o resultado. E é um crescimento mútuo. Sua, porque ensina a metodologia, partindo do ponto zero, no sentido de que a pessoa não tem mania, vícios, costumes, cheia de achismos. Ela está aberta, como uma flor que está aberta. Então esse é o objetivo primário, no sentido de aprender, de absorver, só que aprender fazendo. Esse é o objetivo, esse é o ponto X da questão. Então, financeiramente falando, de cara não tem vínculo empregatício. O que isso significa traduzindo? Traduzindo para você, você pode desligar ele amanhã, semana que vem, daqui 2 meses, daqui 6 meses, normalmente. Porque não tem vínculo, certo? Então, se você estiver insatisfeito, a maior garantia é essa. Ah, engravidou? Tá tudo certo? Toda a documentação tá ok? Falou com o braço social, comunicou o caso? Ok. Nós mesmo faremos o desligamento. Certo? Então não tem vínculo. Percebe que isso te dá uma segurança? Dá uma segurança. Por quê? Porque não tá bom, troca. Então não tem que ter medo. Não tá bom, troca. Não tem que, e agora, se não der certo, não der certo, desliga, substitui. Porque essa é a essência do projeto. Certo? Absorver conhecimento vivencial, prático, contribuindo com a energia que eles têm também, claro. São jovens, têm energia, têm vontade, têm sede, eles entregam. Eles estão prontos para isso. Eles são orientados a isso. E sabem, inclusive, se não entregar, estão fora. Certo? Beleza. Então não tem vínculo empregatício, já começa daí. Então, basicamente, um jovem Brasil Social, ele tem o valor de R$ 722 por mês. Mais auxílio transporte, que é um auxílio transporte circular. Quer dizer, a passagem é mais barata ali da região. Ok? Ah, mas tem que morar do lado. Não dá, porque está na lei que ele tem que ter. Morou mais de 1 quilômetro, só se ele morar em cima da sua loja ou embaixo. Não tem como. Então, auxílio transporte, quer dizer, esse mínimo, ele vai. Mas dependendo da sua cidade, se for uma cidade que tiver escolas públicas perto, pelo menos 2 escolas de ensino médio, então aí a gente já consegue melhorar um pouco essa situação. Mas no geral é R$ 722 sem vínculo empregatício. Simples assim. Eu tenho algumas maneiras de reduzir ainda mais esse valor. Reduzir esse valor R$ 100 a menos. Quer dizer, R$ 1.200 por ano por jovem. É uma boa economia. Nós podemos falar sobre esse valor, que isso depende de empresa para empresa. Eu tenho que entender a sua situação, para saber exatamente qual que é o seu caso. Eu tenho aqui algumas ferramentas que eu posso fazer isso. Mas é um caso à parte, que às vezes dá para encaixar uma surpresa, às vezes não dá. Então é 722 e eu tenho flexibilidade para reduzir R$ 100. Olha que eu falo 2 vezes. Para reduzir R$ 100 por jovem, por mês, que dá no ano 1.200 a menos. Mas depende muito de cada empresa. Aí eu teria que ver qual o seu caso específico. Eu tenho algumas ferramentas que eu posso fazer isso. Então é 722, mas eu posso descer. Depende de algumas coisas, depende do que a gente combinar. Ponto. Basicamente é isso, tá? Então aqui eu fechei o grupo de ideias, de valores, certo? Lembrando que o jovem não tem, então, INSS, FGTS, 13º salário, alimentação, multa rescisória, aviso prévio, licença maternidade, não é obrigatório aceitar atestado. Não tem vínculo empregatício. É bom deixar isso bem claro, tá bom? Toda a documentação, formalização, assistência, é tudo por parte da Brasil Social, ok? Então tá. Não entendi Brasil Social, entendi aqui o meu objetivo lá, e eu entendi aqui valores. Então eu fecho o ciclo do grupo das primeiras ideias. E eu vou para o segundo grupo de ideias, que eu vou falar de objeções, trios de legislação e o agora. Objeções. São muitas. São muitas objeções. Eu vou falar de algumas. O jovem não tem responsabilidade, ele não responde pelas atitudes dele. Essa é uma grande objeção. Segura ela aí, que eu vou deixar escrito ou gravado só para falar dessa objeção. Mas pode ir pensando já como é que você se sairia dessa.
Não tem, então, irresponsabilidade. Uma outra objeção, não tem maturidade. Uma outra objeção. Terceira objeção, não tem experiência. Quarta objeção, ele não tem agilidade. Quinta objeção, ele não aguenta pressão, ele não tem ritmo. Sexta objeção, eu já tive uma experiência ruim com jovens, seja de que natureza for. Sétima objeção, ele não imagina um jovem fazendo a atividade que é feita lá, porque até então ele nunca teve nenhuma experiência, então ele não consegue visualizar. Oitava objeção, ele não tem conhecimento legal disso, então ele tem receios de que isso possa causar algum dano financeiro para ele, seja porque caracterizou o vínculo empregatício, seja porque alguém engravidou, que desligou alguém. Então essa é uma questão muitíssimo delicada, então ele precisa de respaldo jurídico, talvez ele precisa de uma linguagem mais técnica ou de alguém técnico da confiança dele que interaja com você. 8. Às vezes esse jurídico dele é alguém da contabilidade, às vezes o próprio contador. Então pode ser uma objeção, porque o contador ele ganha em cima de funcionários e não de jovens. 10. Ele nunca ouviu falar disso, dessa forma, desse meio, então não é conhecido para ele, o que não é conhecido para ele não é confiável para ele. 11 objeção. A 11ª objeção, você está com dificuldade de chegar nele, está falando com pessoas que não é ele ou ela que resolve. Essas pessoas não têm ganho direto, então se elas não têm ganho direto, elas não têm ânimo para poder passar nada para ele. Não está ganhando nada, não conhece você, não é seu amigo, sua amiga, por que ela vai te ajudar? Então essa é uma questão. Então, se não chegar nele, dependendo do porte da empresa, é uma questão. 12, a empresa não inova em nada dessa área, quer dizer, sempre foi feito assim, contratação desse jeito, não é nessa modalidade, nunca experimentei isso seria uma inovação. Eu entendo, você já passou todas as maneiras de que eu ficasse confiável, confiante, mas eu não quero inovar nisso. É assim que eu fiz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, aquela história, né? E é isso. 13, eu diria que ele não decide sozinho, tem pessoas que decidem com ele lá dentro, são sócios que tomam decisões, então é legal identificar quem são esses decisores, estar junto com eles na hora de decidir. 13, 14 talvez agora, eu diria que ele é uma pessoa que ele não quer agora. Ele quer, mas ele quer estudar melhor isso aí, quer ver depois, vai pular pra frente. Eu diria que essas são talvez as principais. 15, vamos lá. Ele não vê diferença entre um e outro, porque ele não tem a real consistência de quanto que paga para um funcionário. Ele acha que é só 998, ele não parou para analisar, ele não linka nisso aí. 16, vamos botar mais uma aqui então. Ele não quer nem ouvir falar nessas palavras, nem jovem, nem estágio, nem aprendizagem. Qualquer palavra dessa já está ligada com algo negativo que ele não quer nem começar. Quer dizer, seriam essas, assim, as principais, talvez, ok? Ok, passando aí a objeção, para não ficar longa, eu não vou falar. Eu falei só algumas, para ir pensando. Depois eu mando escrito ou em áudio cada uma dessas que eu falei. Tem saída para todas elas, tá? Trio de legislação. A gente tem que entender exatamente o que é a CLT. E a nova CLT, inclusive, que é 13467 de 2017. Eu tenho que entender quais são os direitos de um funcionário. Assinatura da CTPS, carteira de trabalho e previdência social, INSS, FGTS, 13º salário. Ele tem também multa rescisória depois do período de experiência, que é 90 dias. Ele tem, por isso que durante 3 meses as pessoas ficam muito boas, depois de 3 meses que tem a multa, elas acabam ficando mais duras no ambiente de trabalho, porque elas têm essa garantia da multa. Quer dizer, tem o contador, aviso prévio, a alimentação no dia que estiver trabalhando externo. Quer dizer, são tantas, ou refeição no local, são tantas coisas que fica pesado. Poderia ir direto para a pessoa. Poderia ir R$ 1.500 por pessoa, R$ 1.600 por pessoa, se fosse um contrato direto.
Mas com os outros encargos não dá, fica caro. Então, eu tenho que entender da CLT, tenho que saber da CLT, o que mudou, eu tenho que poder falar disso com segurança, pelo menos desse trecho, sabe, da CLT. E eu tenho que dizer. Então, essa é uma lei. A outra lei seria a 10.097 do ano 2000, a lei da aprendizagem, tem que fazer um curso. Esse curso é feito pelo Sistema S ou por uma SFL, Entidade de Serviço Educativo. Esse curso ele é pago pela empresa. O aprendiz ele tem direito aos mesmos direitos de um trabalhador CLT. Só o FGTS que é reduzido para 2%. Ele tem que fazer um curso que é pago pela própria empresa. Ele é caro, ele não pode ser mandado embora assim. Ele tem vínculo empregatício. Quer dizer, são coisas que eu tenho que falar porque é o que está na cabeça dele, que ele acha. E eu tenho também a Lei 11.778, que é a lei do ato educativo supervisionado, que nessa eu posso, sim, ter um jovem Brasil Social lá, certo? Não tem obrigação de ter nenhum tipo de curso, não tem vínculo, não tem INSS, não tem FGTS, e se ele ficar com alguma dúvida eu tenho que retratar, esclarecer, voltar, enfim, às vezes já aconteceu de ter que falar com advogados deles, falar com contadores, vai até onde sabe, o que não sabe volta, dependendo do poste, né? Porque se é pequenininho não precisa, a gente consegue resolver rápido, tá bom? E aqui o agora. Então, são dois grupos de ideias, né? Voltando aqui, primeiro grupo, o que é Brasil Social, o objetivo da Brasil Social lá, valores, aí nós temos o segundo grupo, algumas objeções, eu falei umas linhas, o trio de leis, são 3 leis, a 13.467 de 2017, que é a nova CLT, que é mais ou menos um resumo dos direitos dos funcionários, a 10.097, que é a lei da aprendizagem, que é do jovem aprendiz, e a 11.788 de 2008, que é a lei do ato educativo supervisionado. E aqui eu tenho um agora. O que é o agora? Seria muito fácil se a gente pudesse decidir tudo depois. Mas nesse caso, as pessoas, quando elas dizem depois, ou quando elas não concluem ali na hora, aquilo que é simples, é porque ela ficou com dúvida. Porque ela não ficou segura 100%. É porque você não passou para ela segurança, ou ela não compreendeu a ideia, ou ela não... Porque é simples. É simples. Eu vou provar agora. Olha pra cá. Vem pra cá pro meu lado, que eu vou provar agora. Eu vou provar... Veja aqui. Ó. Olha pra cá, tô pra fora. Olha como é que eu vou provar. Eu coloquei aqui 2 grupos de ideias. Primeiro grupo de ideias, que é quem é Brasil Social, o que é Brasil Social. Aqui eu coloquei qual o seu objetivo lá, né? Você faz contato natural, valores, ok? Aqui também o segundo grupo de ideias, que é como se fosse um subgrupo de ideias, né? Que fala sobre as objeções, que elas podem surgir a qualquer momento, né? Você já tem que saber lidar. A legislação, que pode surgir a qualquer momento, saber lidar. E o agora, que é trazer para o já. Então, esse agora funciona assim. Conversou, seja 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, não importa. Qual que é o passo a passo que tem que ser feito? O passo a passo é isso aqui, ó. A gente faz um negócio chamado, olha pra cá, vou mostrar, chamado convênio. Convênio. O que é esse convênio? É o vínculo da brasilsocial.org com quem? A brasilsocial.org com a empresa a gente chama de empresa concedente da oportunidade, certo? O que diz esse convênio? Não diz nada demais. Lá vai dizer quais são as regras que, de acordo com a legislação, certo? Como é que vai funcionar, o que o jovem vai poder fazer, o que não vai poder fazer. Vai dizer também sobre o pagamento, né? Que são os valores, como é que isso vai ser feito, certo? Vai falar sobre os objetivos da Brasil Social, vai falar sobre o que é a Brasil Social, né, no caso, vai deixar claro que as objeções do dia a dia, todas as causas vão estar lá, para que seja legalizado. Feito o convênio, nós vamos para um segundo passo. Qual é o segundo passo?
segundo passo nada mais é do que a configuração de vaga. O que é uma configuração de vaga? É simples, é só mesmo uma compreensão de quem é a empresa dele. Por exemplo, qual é a quantidade de postos de pré-trabalho que nós vamos ter lá. Vão ser 10, vão ser 20, vão ser 100? Em uma loja só, em 10 lojas? Quanto em quantas lojas? Qual o horário? Pela manhã, pela tarde, homens ou mulheres? Os dois. São quais atividades nessa função e naquela? Isso é a vaga. Nessa configuração de vaga eu vou inserir apenas uma informação nova. Somos nós que vamos escolher, ou ele prefere, ou eles. Isso varia de empresa para empresa. 50% das empresas falam, não, Brasil Social, pode ser vocês. Então a gente já escolhe, que já vai marcar a data para começar. Ou eles falam, não, a gente faz questão de entrevistar os meninos. Então a gente vai lá e simplesmente já marca a entrevista para eles. Basicamente é isso. E o terceiro passo, que a gente chama aqui, ó. Terceiro passo, aqui, ó, é a liberação jurídica. Brasil Social. O que é a liberação jurídica Brasil Social? Somente com a liberação jurídica Brasil Social é que ele pode começar, certo? Então a gente dá um prazo aqui de até no final do dia que ele começar, que seja liberado. A gente dá esse prazo. Então vamos supor que a liberação jurídica é o pagamento, tá? Aqui, ó. É o pagamento. Boleto. Certo? Pagou o boleto, pode começar em 24 horas. Só que a gente dá uma cortesia, que é 24 horas do dia que ele começou. Vamos supor, ele começou hoje às 8 horas da manhã. Então ele tem até o final do dia para poder efetuar esse pagamento. No outro dia ele tem que aparecer no nosso sistema. Então no dia que o menino começa, seja no dia da entrevista, que ele vai fazer, ou que nós enviamos para começar, tanto faz. Então ele vai receber então duas coisas. Ele recebe o convênio no dia e a fatura. Faz o pagamento no banco ou online, ou na lotérica, em qualquer lugar. No outro dia tá valendo. Nesse primeiro dia o menino já vai para um treinamento lá com ele, certo? Conta como treinamento. Ele só começa no outro dia, mediante o pagamento aqui. O que acontece quando paga? Efetuou o pagamento, então no prazo de 48 horas o jovem inicia o programa Brasil Social.org. Basicamente é isso, ó. Então vamos lá. Convênio. O que eu preciso para pegar o convênio dele? Na hora, você poderia assinar com ele o convênio. Só que a gente tem uma prática que a gente não assina, porque a gente assinava antes e era muito mais difícil de fazer um convênio, porque você é um estranho, tá chegando lá agora, ele não te conhece, não viu os meninos. Então a gente fala o seguinte, tudo bem, a gente só faz a configuração de vaga, que a gente chama aqui também, inclusive, de agendamento. É um agendamento, que é, na verdade, ele, no agendamento, ele só tem que, ele não vai pagar nada ali na hora. Conversa com ele, deixa agendado um dia para que a gente comece, escolha os jovens ou ele escolhe. Em todo caso, faz a configuração, né? Homem ou mulher, qual é a loja e tal. Isso é uma conversa natural. Dá pra fazer no sistema, né? Mas você pode fazer no papelzinho depois passar pro sistema. É simples. Todos esses dados, CNPJ e tal, todos eles vão pro convênio. Só que a gente já tem tudo, a gente tem sistemas que tem tudo quanto é CNPJ, tem tudo. Se você falar para mim o nome da empresa, a gente já tem, certo? Não passa o seu CNPJ, o cara fica com medo. Dependendo se ele é antigo, né, ou pequeno demais, ele fica com medo. Não precisa pedir o CNPJ dele. Pega o nome da loja dele direitinho, o nome dele completo, acabou.
A gente consegue achar, tranquilamente. Então tá bom. Fala, olha, então vamos fazer são 3 passos. É o convênio, a configuração de vaga e a liberação jurídica. São 3 passos. O convênio, a configuração de base e a liberação jurídica. O que é o convênio? Então, para o convênio, eu vou começar aqui fazendo a configuração de vaga, que eu vou pegar aqui e quero saber se o senhor prefere entrevistar ou prefere que a gente entrevista. Essa é uma escolha que o senhor pode optar. Ou o senhor entrevista ou a gente entrevista. Se a gente entrevistar, a gente cobra um valor que é uma taxa de seleção, uma taxa de análise e seleção, um valor de R$ 41. É uma taxa única para o jovem aprovado. Então, se eu te mandar 100 jovens, se você escolher 10, você vai pagar 41 vezes os 10, uma vez só, certo? E dá direito também de você substituir até, sem problema nenhum, até uma vez por mês, ou até 2 vezes por mês, se for o caso, tá bom? Perfeito daqui? Perfeito. Agora, se caso, deixa eu ver aqui tá em branco, né? Então, se caso você quiser que a gente faça, a gente faz. Então, você fala assim, não, eu quero que eu faça aqui, que eu que sei o perfil, eu acho que eu tenho esse costume. Então, tudo bem, o senhor faz, não tem problema nenhum. Esse aqui é opcional. Somos nós ou é o senhor? É opcional. Bom, também se for pagar a taxa, não paga agora também não. Paga só na hora que no dia do início, tá bom? Perfeito. E aí chegou então o dia da liberação jurídica, certo? Que é o dia que eles vão lá para fazer o treinamento, né? O primeiro dia, não é isso? Aí nesse dia você vai receber uma visita da pessoa que abriu o posto de trabalho, de pré-trabalho. Tudo bem, joia? Aí nesse dia da visita vai levar o convênio, vai assinar o convênio, certo? As vias do convênio vão ser assinadas. E também o boleto, que é a fatura. Como que funciona? Isso aqui é uma coisa importante de se falar. Né? O Jovem Brasil Social, ele é R$ 722. Lembrando que um funcionário CLT é R$ 998 vezes 100% de encargos, né? Então é no mínimo R$ 2.000. Então de cara, o Jovem Brasil Social é mais ou menos R$ 1.300 a menos financeiramente do que um funcionário. 10 jovens é 13.000 a menos por mês. Imagina, 150 mil por ano, 10 jovens só. Imagina, 100 jovens é 1,5 milhão por ano. 3 milhões em 2 anos. É bom falar disso, tá? Tá. Só que aí, como eu falei pro senhor, R$ 722. Esse é o valor. O senhor tem, então, 2 opções. Vou deixar bem claro aqui pro senhor. Já vou te dar agora aqui as ferramentas para você trabalhar. Então, o senhor pode efetuar no dia da liberação jurídica, só fica tranquilo, tá? O senhor não precisa efetuar o pagamento dos 722, porque uma parte o senhor faz o pagamento em boleto. A outra parte o senhor faz o pagamento em recibo para o jovem, certo? Então, qual é a parte aqui que o senhor tem que pagar para o jovem? R$ 400, certo? Esse é o valor. Qual é a parte que o senhor paga em boleto? R$ 322. Então, qual é o custo total? 722. 400 mais 322, certo? Alguma dúvida? Posso continuar? Só que se eu tenho uma opção que a gente chama de programa semestral. O que é o programa de redução? Programa semestral. O programa semestral, o senhor tem uma vantagem. O senhor tem uma economia anual por jovem extra, além desses 1.300 que o senhor já economiza aqui, comparado com o CLT, o senhor tem uma economia extra por cada jovem de R$ 1.200 por ano. Mas é uma opção sua, vai de acordo com o seu caixa, vai de acordo com a sua visão. Aí vai de acordo com o senhor. Eu consigo liberar para algumas empresas, eu vou liberar para o senhor se o senhor quiser. Mas é o senhor que decide
que é o seguinte, o senhor pode, esse 722 aqui, ele pode virar 622 automaticamente, caso o senhor tenha a condição de desse 622, em vez de 322 fica 222, R$400 aqui em recibo diretamente para o jovem. A outra parte aqui do jovem vai pelo boleto, certo? Desse 222 o senhor paga vezes 6, que é o semestre. Nesse caso o senhor paga só 2 vezes por ano essa parte aqui. Então o senhor paga 222, mais 222, mais 222, 222 vezes 6. O senhor fez esse pagamento, por exemplo, agora, dia 1º de fevereiro, então vale para fevereiro, março, abril, maio, junho. Ó, fevereiro, março, abril, maio, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Próximo só em agosto. Então, durante esse período, o senhor vai só efetuar esse pagamento do recibo. Desse o senhor já fica livre. Mas é uma opção sua. Isso aqui, se for pro semestral, eu já libero para o senhor. Aí é o senhor que sabe. Ponto. Pausa aí.